O óleo vegetal quase sempre é transgênico, é ruim? Olha só, Lilian, deixa eu te falar uma coisa. Muita coisa do que a gente come hoje em dia é transgênica, não é? Não é? O que é transgênico? É uma planta que sofreu algum tipo de transgenia, ou seja, teve uma modificação genética ali nos seus genes, seja para qual objetivo for. Exemplo do trigo, né? O trigo, há 40 anos atrás, ele tinha muito menos glúten do que ele tem hoje. Isso porque que ele aumentou tanto a quantidade de glúten dentro do grão do trigo? Por conta dessas modificações genéticas. Então, a maior parte dos ingredientes, dos alimentos que a gente tem hoje em dia são transgênicos. Por quê? Porque tiveram algum tipo de modificação genética ali no seu gene para que produzisse mais em menos tempo, em menos terreno, né? Menos tamanho de terra, por exemplo, para que tivesse uma planta menor, para ser mais fácil de colher. Então, essas mutações genéticas é que caracterizam um alimento ser transgênico, porque ele é transformado ali, né? Não é o alimento original, não é o trigo original lá do início da agricultura. Ele é um trigo modificado. Por isso que hoje em dia a gente tem muito mais glúten concentrado dentro do trigo do que a gente tinha 40 anos atrás. Porque eles foram, né, os cientistas lá que modificaram, fizeram essa transgenia nos genes do trigo, fizeram pensando na redução no aumento de produção por hectare, por exemplo, na redução do tamanho da planta para facilitar a colheita, mas não analisaram muito bem qual era o impacto que aquela modificação genética traria para o grão em si, para a saúde das pessoas que fossem consumir aquele alimento, né? Por isso que hoje a gente tem esse problema do glúten estar muito forte no trigo. E outro problema que a gente tem também é que o brasileiro, ele aumentou demais o consumo de trigo. Então, praticamente dobrou o consumo nesses últimos anos. Então, a gente tem mais glúten no trigo e a gente tem pessoas comendo muito maior quantidade de trigo do que comia há uns anos atrás. Então, as duas coisas estão associadas para que a gente tenha, né, cada vez mais surgimento de alergias, por exemplo, né, de algum tipo de intolerância ao glúten. Então, esse é um problema grave que está vindo, né, assim, hoje em dia a gente está vendo com muito mais clareza isso, porque a gente tem muito mais casos hoje em dia, né, de pessoas que têm algum tipo de intolerância ao glúten, que se sentem mal ao consumir o glúten porque ele inflama muito, ele incha demais. Então, a gente tem muito esse problema hoje em dia e decorre dessas mutações genéticas que ocorrem nas plantas que as pessoas fazem para otimizar a produção, não é mesmo?